Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos e meus irmãos. Jesus Cristo sempre teve, tem e terá sempre os seus inimigos. E eles se apresentam frequentemente travestidos, mimetizados. O que eu chamo de doutrina do camaleão. São homens, muitas vezes eruditos, que falam em Jesus, falam em Jesus, certos aspectos da vida de Jesus, certos aspectos das suas viagens, dos seus ensinamentos, mas nunca dizem a verdade. Nunca falam de um Jesus redentor, de um Jesus que é justificador, que é reconciliador com Deus. Então, são vários os inimigos de Jesus, porque eles alegam gostar de Jesus, eles alegam disseminar a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, mas nem de Senhor o chamam, porque para eles Jesus não passa de um professor, não passa de uma pessoa que veio ao mundo unicamente ensinar, mas não exercer. Então, quem omite a obra redentora de Jesus, quem omite a redenção que só existe nele, quem omite a reconciliação com Deus que só existe por intermédio dele, quem omite a promessa do Espírito Santo, que só pode vir de Jesus, está, no caso, amando Jesus? Não. Porque quando a gente ama, a gente não omite, a gente não corrompe. Quem ama e ama profundamente, respeita, reverencia e preserva a integridade de quem ama. Então, são inimigos de Cristo, velados, mimetizados ou travestidos, mas são inimigos de Cristo. Muito bem, sob diversas formas, eles se apresentam. Eu vou ver aqui, pela duração do vídeo, se eu dou uns 3 ou 4 exemplos. O primeiro exemplo dos inimigos de Cristo, dos participantes do que eu chamo doutrina do camaleão, é tirar a credibilidade dos apóstolos. Os apóstolos foram capacitados por Jesus e foram capacitados pelo Espírito Santo. Vamos dar aqui 3 exemplos só. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 2, o evangelista Lucas diz: até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. O que Lucas diz? Jesus Cristo, depois de capacitar, depois de comissionar, escolher os seus apóstolos, eles foram capacitados pelo Espírito Santo e Jesus ascendeu aos céus glorificado. Nós temos também isso aqui, nós podemos incluir os apóstolos como João, como Pedro, não há dúvida alguma. Nós já vamos voltar a essa parte aqui, porque eu vi no final do Evangelho de João uma coisa muito importante. Quanto à capacitação do apóstolo Paulo, eu sempre cito, eu acho que todos citam, também o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 e versículo 17, em que Jesus, falando àquele homem chamado Ananias, diz o seguinte: mas o Senhor lhe disse, vai Ananias, vai, porque este Saulo é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e perante os reis, bem como perante os filhos de Israel. Jesus escolheu ou não o apóstolo Paulo? Sim. E no versículo 17 diz o seguinte:
Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão. Saulo já não é mais aquele judeu apenas, ele é um judeu convertido agora. Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a visão e fique cheio do Espírito Santo. Quer dizer, cheio da autoridade e do poder do Espírito Santo. Dois exemplos bem claros da capacitação do apóstolo Paulo, né? Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 2, diversos apóstolos foram capacitados, comissionados por Jesus e pelo poder do Espírito Santo. No final aqui do Evangelho de João, no capítulo 21, Jesus está com Pedro e está com João. E no versículo 19 do capítulo 21, Jesus diz a Pedro: disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Então Pedro seguiu a Jesus. Por que Pedro seguiu a Jesus? Por que Jesus disse a Pedro: segue-me? Porque tu estás capacitado por mim. Tu és meu verdadeiro discípulo, meu verdadeiro representante. E no versículo 20, então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: e quanto a este? E quanto a este quem? João. Pedro estava perguntando a Jesus quanto a João, né? E no versículo 22, Jesus responde: se eu quero que ele permaneça, ou seja, se eu quero que ele permaneça até uma idade avançada, e o apóstolo João morreu, creio que com 100 anos ou mais de idade. Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. João e Pedro e Paulo estão aqui exaustivamente capacitados por Jesus. Os inimigos da obra redentora de Jesus e das palavras do próprio Cristo tentam desacreditar os apóstolos. E nós sabemos por quê. Devido ao conteúdo riquíssimo, digerido, da doutrina cristã que esses apóstolos ensinam. Pedro, João e Paulo, o maior apóstolo dos gentios. Então está provado aqui como os inimigos de Cristo, sem nenhum fundamento, tentam tirar a credibilidade dos apóstolos. Agora, nós temos aqui a tentativa deles também, desses inimigos, em tirar a credibilidade dos profetas. Porém, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, versículos 25 e versículos 44, Jesus desmente esses contradizentes. Porque no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 25 e 44, Jesus vai dar total e absoluta credibilidade agora aos profetas, com duas passagens. O que diz o versículo 25? Jesus está falando com os discípulos no caminho de Emaús.
Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. O que Jesus disse? Como é que vocês são lentos em compreender tudo aquilo que foi dito pelos profetas? Como vocês são lentos, como vocês são demorados, como vocês não se recordam e não entendem tudo aquilo que foi dito pelos profetas. E no versículo 44, Jesus disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Essas duas assertivas de Jesus são para serem discutidas? Não. Só o espírito enganador lança descrédito às palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Os profetas, então, têm ou não têm credibilidade? Têm. E Jesus, nos seus evangelhos, cita Isaías, cita Jonas. Então, não há o que duvidar. Se o primeiro erro dos inimigos de Cristo é tentar desacreditar os apóstolos e os profetas, nós temos aqui os elementos mais do que suficientes para nós provarmos que as Escrituras estão corretas, Jesus, o Filho de Deus, está correto e os contradizentes estão apenas blasfemando contra o Filho de Deus, contra os seus profetas e contra os seus apóstolos. Um terceiro exemplo, a tentativa de dar descrédito às Escrituras Sagradas. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Quando Jesus, João 5, 39. Eu sei de cor, mas eu gosto de ler. João 5, 39. Qual é a recomendação de Jesus? João 5, 39. Examinais as Escrituras. Examinais as Escrituras. E ele estava se referindo especialmente a tudo aquilo que foi escrito antes do nascimento dele. Aos salmos, aos profetas, à lei de Moisés, etc. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então vocês têm que examinar, perscrutar as Escrituras Sagradas, porque para vocês saberem de mim a verdade, são elas que vão revelar. Não são homens, nem são espíritos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 29, Jesus, naquela discussão com os saduceus quanto à ressurreição, diz: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Então temos duas palavras aqui, dois versículos, em que Jesus recomenda as Escrituras Sagradas. Existem outros, mas devido à duração do vídeo, eu não vou me deter. Já citamos 3 exemplos. Vamos citar mais um exemplo só. Aqueles que escarnecem da obra redentora de Jesus. São homens que podem ser cultos, podem ser inteligentes, podem ter um diploma de nível superior, podem ter cargos importantes, pode ter um discernimento muito bom, mas em termos de Escrituras Sagradas, em termos das coisas espirituais, eles têm profunda espiritualidade, mas são desprovidos de vida espiritual. Porque eles não têm um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Espiritualidade qualquer um tem. Os anjos têm, os demônios têm, eu tenho, você tem. Todo mundo tem espiritualidade. Agora, a vida espiritual
é uma vida de relacionamento com o Espírito Santo. Então, eles mesmo sendo cultos, eles não têm o entendimento das coisas de Deus. Quando entendem, eles omitem propositalmente, porque a doutrina do camaleão faz com que o espírito enganador que vaga por esse mundo não lhes dá coragem deles dizerem a verdade perante os principados do bem e os principados do mal. Eles são, na verdade, tímidos espirituais. Eles são fracos espirituais. Por isso, eles mentem. Vamos ver sobre a obra redentora de Jesus. Jesus, nós temos vários exemplos quanto a isso. Vamos citar uma passagem do Evangelho de João, capítulo 10, em que, versículo 17 e 18, em que Jesus diz que a sua morte foi uma morte voluntária por entrega, uma morte vicária. O que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois a reassumir. Morte e ressurreição. Essa história de que o pai mandou matar o filho, que isso foi uma maldade muito grande, que Jesus, num êxtase de uma, digamos, obediência, foi morto pelo próprio pai, porque assim era a vontade do pai, isso é uma verdadeira heresia. O plano de salvação para a raça humana foi obra de dois espíritos puros e perfeitos, Deus Pai e Deus Filho, desde a eternidade. Dissociar a vontade de Jesus e a vontade de Deus Pai é algo grosseiro, grotesco e que denota um total e absoluto desconhecimento da perfeita consonância entre a vontade de Deus Pai e a vontade de Deus Filho. Como Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, eu e o Pai somos um. Sim, um espírito da mesma essência, consonantes em tudo, a nossa vontade é perfeitamente coesa. Então, Jesus diz, porque eu dou a minha vida para depois a reassumir. Ninguém a tira de mim. Se Jesus foi preso, é porque ele deixou ser preso, foi levado manso até o matadouro, lá ele foi crucificado. Ele diz, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu Pai. Aí é que os inimigos de Cristo manipulam sofismaticamente essa última frase, porque Jesus estava em semelhança de figura humana. Sendo ele Deus, sendo ele a segunda pessoa da Trindade Santa, ele estava humilhado em condição humana. Então, ele estava obediente para que os homens vissem que ele, Jesus, veio com uma missão, mas ele veio prestigiar tudo aquilo que o povo já conhecia antes do nascimento de Jesus. Nós temos também na primeira epístola de João, 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 10. Aquele apóstolo João que foi devidamente comissionado por Jesus, como nós vimos em Atos dos Apóstolos e durante o capítulo 21 do Evangelho de João. Do versículo 7 ao 10. Se andarmos na luz, como ele, Jesus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, nada de ensinamento de Jesus purificando do pecado.
é o sangue remidor de Jesus, porque a morte de Jesus foi voluntária. Quem negar essa morte voluntária não entende de nada de soteriologia cristã e está disseminando heresia. Está blasfemando contra a obra redentora de Jesus. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É Jesus que nos purifica por ato soberano de nossa injustiça, de nossas impurezas. Não é o homem que se depura a si próprio. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós homens, principalmente os homens seculares ainda, se não confessarem que têm uma natureza pecaminosa, eles estão sendo mentirosos e estão chamando Jesus de mentiroso. Porque Jesus veio salvar os perdidos. Assim nós temos 4 exemplos, já demos 21 minutos de vídeo, temos 4 exemplos bastante claros, eu creio que eu fui bastante claro e conciso, para provar, com prova documental e o testemunho do próprio Jesus e dos seus apóstolos, que os inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo se apresentam ao mundo dentro da doutrina do camaleão, mimetizados como seguidores de Cristo, mas na verdade são inimigos de Deus, são inimigos da sua obra, são ricos numa espiritualidade, mas não têm nenhuma vida espiritual, não têm nenhum compromisso com a obra redentora de Jesus. Com isso, meu amigo, meu irmão, você tem algum subsídio para identificar aqueles que falam em Jesus, mas na verdade negam a dimensão do seu nome. E nome aí tem um significado muito especial que eu sei que você sabe qual é. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.